Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, para o estudo do Livro dos Espíritos. Permita ao Pai, os seus emissários, os bons espíritos, que estejam conosco em todas as casas que estão participando, e assim tenhamos um estudo agradável, de muita utilidade para todos nós. Que esses bons espíritos possam nos ajudar, não só na inspiração para que tenhamos um bom estudo, mas na fluidificação da água que todos colocam e também nas nossas vibrações finais. Então, em nome deles, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Então nós estamos vendo a terceira parte do livro, que fala sobre as leis morais. Nós estamos vendo a lei de conservação. Dentro da lei de conservação, nós já vimos o instinto de conservação, que naturalmente todo mundo quer sobreviver, luta pela vida. E estamos vendo agora gozos dos bens da terra. A gente viu que Deus, Ele dá possibilidades de todos gozarem os bens da terra exatamente para sobreviver. Porque seria ilógico Ele colocar como dever que nós tenhamos que viver e não nos dar os meios. Então a terra, ela até nos dá mais ainda do que nós precisamos, para a gente não ter desculpa que não nos faltou o necessário para a subsistência. O James também entrou, deve estar lá com a Thelma, Sejam bem-vindos. Vamos ver a pergunta que nós paramos. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos? Então nós temos o atrativo aí nas coisas materiais, no sexo, na alimentação, exatamente para a gente sobreviver. Mas muitas pessoas, por ter prazer aí no caso da comida, procura no excesso o gozo. Então o ideal seria você comer para viver. Mas tem pessoas que vivem para comer. Então elas fazem da alimentação o objetivo da sua felicidade. A Pricami também entrou, seja bem-vinda. O Ademir Gonçalves também. Pobre criatura, diz o Espírito, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. Então as pessoas que buscam no excesso a alegria, ele está perto da morte. Aí o Allan Kardec pergunta, seria a morte física ou a morte moral que se aproxima? Seriam as duas, Porque primeiro a pessoa se desequilibra emocionalmente, e isso vai dar muitos problemas. E aí também a morte física, porque todos os excessos, eles levam o nosso organismo a um desgaste maior, e você desencarna antes do tempo. Até no livro que eu estou lendo lá, o Obreiros da Vida Eterna, são 5 espíritos elevados que estão encarnados e eles merecem ajuda no desencarne. E o primeiro que desencarna, o André Luiz pergunta para o assistente, que é o Jerônimo, se ele está desencarnando na época certa ou desencarnando antes do tempo. Aí o Jerônimo falou, não, ele infelizmente está desencarnando antes do tempo. Tem um barulho muito alto no fundo. Deixa eu ver aqui se tem algum microfone ligado. Quer escutar aqui? Será que é isso aqui? Ou é a batedeira? É a batedeira. Minha esposa está com a batedeira ligada, Letícia. É a batedeira, daqui a pouco minha esposa desliga a batedeira e vai estar tudo resolvido. Então, o Jerônimo fala que o Dimas, lá no caso, que era o desencarnante, estava desencarnando antes do tempo. E aí o André Luiz, que desencarnou antes do tempo por causa do suicídio,
Aí ele fala, ele se suicidou também. Aí o Jerônimo diz, não, ao contrário, ele se dedicou demais à família, ele se desgastou demais com os problemas das pessoas, e aí ele acabou desencarnando antes do tempo por excesso de ajudar os outros. Então, no caso, não tem problema nenhum. Mas a pessoa que cai nos excessos, né, procura nos excessos a felicidade e morre antes do tempo, aí é dado como suicida inconsciente. Então seria a morte física ou moral? De uma e de outra. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Então o animal ele também está sujeito à lei de conservação, só que ele tem uma diferença, que como ele tem a parte instintiva muito forte, ele só se alimenta o necessário. Mas o homem, uma característica que ele tem é não só de ter as possibilidades de racionalmente não cair nos excessos, como ele pode até no caso da alimentação fazer um regime. Os animais não acontece isso. Então se o homem vê que a comida em excesso está fazendo mal para ele, ou a comida normal já está fazendo mal e ele precisa diminuir a sua dieta, ele consegue. Então o homem ele tem a razão que pode ajudá-lo, né, conforme o direcionamento que ele der a essa razão, ou pode prejudicá-lo se ele colocar aí nos excessos. Coloquei uns cachorrinhos lindos, né, momento de fofura aí no nosso estudo. Ele, né, quando cai nos excessos, abdica da razão, então, que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. Na verdade, o homem, quando ele se vê diante dos problemas da vida, então nós temos os problemas financeiros, os problemas de família, os problemas de saúde, e muitas vezes o homem não consegue enfrentar esses problemas de uma maneira saudável. E aí existem os mecanismos de fuga. Então há momentos na vida em que tudo o que queremos é fugir da realidade. Sabemos que isso não é possível, né? Mas acabamos apelando para medidas prejudiciais e desesperadas. Talvez você vai para a bebida, por exemplo, que ela amortece os nossos sentidos e faz com que momentaneamente você fique longe dos problemas. Mas é um problema esses mecanismos de fuga que nos tiram da realidade e do desenvolvimento das potencialidades que nós poderíamos desenvolver, porque aí a gente foge para longe das nossas responsabilidades. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão das leis de Deus. Então, quando você cai nos abusos, primeiro vem os problemas físicos, né? Depois vem os problemas morais, e seria uma consequência aí de você estar fugindo às leis divinas, que é a lei de conservação. Então, sempre que você cai nos excessos, fugindo das suas responsabilidades, é uma maneira de você estar transgredindo essa lei de conservação. Agora a gente entra num novo assunto, dentro ainda de lei de conservação, sobre o necessário e o supérfluo. Então nós precisamos do necessário para viver e não do supérfluo. E muitas vezes, caindo no supérfluo, a gente se desequilibra. É o assunto que a gente vai ver. Pergunta Allan Kardec: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como nós não podemos cair nos excessos, no supérfluo, será que a natureza ela nos mostra aí quando tem um limite? Até fugiu aqui um pedaço do texto. Vamos ver se a gente conserta.
Sim. Então, como que a gente vai saber o que é supérfluo e o que é necessário? O sensato o conhece por intuição. Quem seria o sensato? O espírito mais elevado que já aprendeu essas lições em outras vidas. Mas os espíritos mais inferiores, mais perto das primeiras existências, ele está aprendendo ainda. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Existe também a questão da razão. Então, racionalmente, você sabe o que é certo e o que é errado, mas as experiências, que na verdade é você viver a lei de causa e efeito, vai mostrando o que é certo e o que é errado. Até uma coisa interessante aí sobre o supérfluo, no caso os excessos, é que o organismo nosso, à medida que passa o tempo, ele se modifica. Então, em relação à alimentação, em relação a exercícios, você tem que ir mudando durante a sua existência. Então, você vai aprendendo que nem tudo você pode fazer à medida que o tempo passa. Isso é experiência. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Como o espírito não respondeu como Allan Kardec queria, ele repergunta. Então, há limites, né, traçados pela natureza? É lógico que há limites, mas como eu disse, o homem ele é diferente do animal e ele tem um livre-arbítrio muito mais dilatado. Então, o animal que tem um instinto muito forte, ele não consegue, às vezes, cair nos excessos. Já o homem, como ele tem o livre-arbítrio exatamente para o desenvolvimento do seu senso moral, muitas vezes ele pode passar aí os limites traçados pela natureza, né? E isso vai lhe custar, às vezes, doenças e alguns desequilíbrios. Então, existem os limites, mas o homem é insaciável. Então, às vezes, existe aquela ambição desmedida e você quer mais do que você necessita. Estamos falando sobre supérfluo, né? E aí você passa os limites. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então, materialmente, muitas vezes a sociedade que nós vivemos, ela coloca como necessário o que não é. Principalmente a mídia, essa mídia materialista, consumista, ela sempre vende para nós, porque é o intuito dela que a gente compre as coisas, que nós precisamos de mais coisas do que realmente nós necessitamos. Então, cabe a nós, com bom senso, estipular o que nós podemos comprar com o nosso dinheiro e que é necessário para o grau que nós estamos. É lógico que uma dose de ambição é bom, mas uma ambição desmedida, que faz com que a gente gaste mais do que a gente ganha, ou que a gente compre, né? Ou que nós não temos condições de comprar, é um problema. Porque se você gastar mais do que você ganha, você vai ficar desequilibrado financeiramente, e aí você vai ter que recorrer a bancos, aí vai piorar a situação, ou recorrer a parentes, né? E aí é difícil também. Então você vai ter que aprender a viver com o que você tem e sempre pensar, isso é necessário para mim ou eu poderia viver sem? Até o próprio Rossandro Klinger, né, que é um espírito bem equilibrado, ele disse que uma vez ele ficou encucado de comprar um carro. E aí ele começou a fazer contas de como ele poderia fazer para comprar esse carro que ele estava sonhando. Só que ia comprometer demais, né, o equilíbrio ali das contas do lar. E aí quando ele desistiu e depois já tinha sofrido bastante, a esposa dele disse, é lógico que não é o momento da gente trocar de carro, né? A gente já tem um carro, tá bom? E para trocar de carro agora, sacrificando o equilíbrio financeiro da família, não compensa. E aí realmente ele falou, é verdade, então não vou comprar o carro, e não comprou.
É que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm o necessário. Então, tem pessoas que exploram os outros para ter o supérfluo, né? Então, no caso, políticos, né, que administram os bens públicos, no caso, empresários, né, que tem as pessoas como subalternas, mas aí ele sobrecarrega os seus empregados. O que pensar disso? Maria de Fátima entrou também, seja bem-vinda. Carolina Brunelli também, seja bem-vinda. A hora que eu estou vendo, eu estou meio transparente aqui, né? Conheço cinza, sei lá. Tudo bem, tamo aí. Você está vivo? Tá vivo. Então, essas pessoas que, para satisfazer o supérfluo, exploram as outras pessoas. Diz o Espírito aqui. Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que ocasionaram. Eu até coloquei uma foto aqui de um pronto-socorro para me lembrar de uma manchete que eu vi, acho que foi o ano retrasado, de um político que começou a pegar o dinheiro, desviar a verba do dinheiro para comprar remédio para um pronto-socorro. Só que esse pronto-socorro, era em São Paulo, ele só atendia pessoas com câncer. E esse político, ele desviou tanto, né, a verba para esse pronto-socorro para pessoas que tinham câncer, que parou o tratamento. E no caso tinha 32 pessoas tratando de câncer nesse pronto-socorro. Todas as 32 faleceram rapidamente. É lógico que o câncer é uma doença muito grave, podia ser que as pessoas iam morrer mesmo. Mas pode ser que algumas não iam morrer se tivesse tratamento adequado, porque no caso foi paralisado a quimioterapia. Então muitos com certeza conseguiriam sobreviver, ou ter mais qualidade de vida, ou viver um pouco mais e dar um carinho para a família. Imagina a responsabilidade dessa pessoa que desviou esse dinheiro e matou muita gente. Então ele vai ter que responder. E até muitas dessas pessoas que morreram certamente devem ter desviado dinheiro no passado também. É lógico que a gente não deve falar isso para as pessoas que estão sofrendo. Quando alguém está sofrendo, a gente vai consolar ela. Mas olhando os dois prismas, a gente chega à conclusão que está tudo certo, tudo é para o nosso bem. Então existem pessoas que, para satisfazer as suas ambições desmedidas e conseguir o supérfluo, prejudica os outros até ponto de matar as outras pessoas. Uma pergunta da Mara. Essas 32 pessoas podem se tornar obsessores desse político. Pode. E podem perdoar também. É que 32, dificilmente os 32 vão perdoar. Então que 2, 3 não perdoe, esse político, quando desencarnar, já vai estar enrolado, né? Aliás, o problema da gente fazer o mal para os outros é esse. Existem muitas pessoas boas ao nosso redor e a gente faz o mal para elas e elas perdoam. Mas também existem pessoas ruins, né? E não nos perdoam e ficam nos perseguindo, né? E essa perseguição vai ser proporcional ao nosso merecimento. Porque quando você se arrepender dos seus erros, predispor ao bem, e principalmente reparar o mal que você fez para as pessoas em outras vidas, aí as pessoas que querem o seu mal não vão conseguir mais te atingir. Mas o tempo que você ainda não expiou suas faltas, ou que você ainda não está arrependido, esses espíritos podem se tornar nossos obsessores. Mas é um mal para esses espíritos que se tornam obsessores, porque no caso uma pessoa que passou uma prova dessa, é que ele tinha que também resgatar um passado culposo. E se ele não perdoa, ele dilata o seu sofrimento. Então, se ele conseguisse esquecer o mal que lhe fizeram e perdoar e não se tornar um obsessor, seria bom para ele. Mas, no grau que nós estamos, muitos não conseguem perdoar. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Então, quer dizer,
É difícil você saber o limite do necessário e o supérfluo, mesmo porque é relativo, né? Então, tem uma pessoa em determinado grau financeiro, o que é supérfluo para ela não é supérfluo para o outro, e vice-versa. Mas no caso, cada caso é analisado separadamente. Então, Deus, ele é justo e ele não só nos dá segundo as nossas obras. Existem atenuantes. A sua lei é sempre revestida de bondade. Então, conforme o grau que você estava de moral, de inteligência, é relevado certos erros que você faz. Mas se você tinha inteligência, se você tinha conhecimento, e mesmo assim você errou, né? Você transpôs esse limite, fez muito mal para os outros, você vai responder mais. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Então existe o progresso natural da nossa civilização e que nos impõe novas necessidades. Então tem os meios de comunicação, né? Todo mundo tem um smartphone, o pessoal tem máquina de lavar louça em casa. Então existem hoje certas facilidades no mundo material que se tornaram indispensáveis. Mas você tem que ter o bom senso e não saber o limite do que você pode ter para o seu conforto, ou se você está obtendo aquilo como supérfluo, ou à custa, né, do seu desequilíbrio moral, do seu desequilíbrio orgânico, né, ou até prejudicando as outras pessoas. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz que se você pode ficar rico, se é um mal você ficar rico. E a resposta diz assim: você pode ficar rico, mas tem duas coisas que você tem que observar. Primeiro, você não pode exceder as suas forças físicas. Porque se você trabalhar demais a vida toda para ficar rico, você fica rico, mas você morre antes do tempo e aí você vai ser dado como suicida, então não compensa. É natural que no começo da sua vida material, da sua fortuna, que você trabalhe mais, né? Mas chega uma hora que você tem que diminuir o ritmo. Então, para não exceder as forças físicas. E a segunda condição seria: você pode ficar rico, mas você não pode prejudicar os outros. Porque aí não compensa também. Porque se a sua riqueza vem de você subjugar as outras pessoas, você vai ter que responder por isso e não compensa. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa no seu lugar. Então, às vezes, até a gente busca ter as coisas simplesmente porque a gente se compara com os outros. Até a gente, às vezes, tem uma inveja, tem um ciúmes das outras pessoas e quer o que as outras pessoas têm. Mas nós devemos entender o nosso contexto, né, onde nós estamos inseridos, as nossas responsabilidades e ver até que ponto é bom a gente correr atrás daquelas coisas e não se tornar um excesso, não se tornar um supérfluo. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Então, se por um lado nós damos vazão aos nossos instintos, aos nossos defeitos, e para satisfazer o nosso supérfluo, a gente prejudica as outras pessoas, por outro lado, nós somos espíritos em evolução, o planeta Terra está já num grande grau de inteligência e passando para mundo de regeneração. Então está acontecendo um momento no planeta que muitas pessoas não estão mais procurando o supérfluo e à custa de prejudicar as outras pessoas. Ao contrário, as pessoas estão vendo os problemas, as necessidades das outras pessoas e se ajudando mutuamente. Então a tendência até do planeta daqui para diante
é as pessoas se importarem uma com as outras e não explorarem, né? Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Então, às vezes, a sociedade nos coloca numa condição que a gente tem o poder e que a gente pode prejudicar os outros em nosso benefício. Não tem de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Eu até coloquei aqui a foto da vacina contra o Covid, que muitos políticos estão comprando a vacina de laboratórios que vendem mais caro a vacina e certamente para ter um lucro, né? Então, um momento tão delicado que está passando a nossa humanidade e tem pessoas usando esse momento para ganhar dinheiro. Então, para fazer licitações erradas, né? Porque quando fica esse estado de calamidade, as leis favorecem para não ter certas, como é que se fala? Quando vai fazer licitações, né? Então não precisa licitação para comprar certas coisas hoje em tempos de Covid. Mas ao mesmo tempo que tem essas pessoas inescrupulosas, né, que quer ganhar dinheiro com a Covid, eu vi uma declaração, até antes de ontem, de uma médica, e o marido estava falando para ela se ela não podia repensar, porque ela já tinha 2 meses de férias acumulado. Então, se ela não podia repensar e tirar essas 2 férias e ficar com a família, né? E ficar ali no conforto do lar e sem o contato com as outras pessoas. Aí ela disse assim para o marido dela: mas eu estudei a minha vida inteira para esse momento. Então, mesmo que eu possa tirar férias nesse instante, eu não vou tirar, porque eu vou me dedicar às outras pessoas, né? Eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu posso ajudar. Então, olha a diferença, né? Então, tem pessoas que aproveitam da crise para ganhar dinheiro, né? De uma maneira errada, e tem pessoas que aproveitam essa crise para se desenvolver moralmente. Então, a médica lá podia tirar férias e não tira, porque o prazer dela é usar todo o conhecimento que ela tem em benefício do próximo. Então, um grande exemplo para todos nós. O Egídio também entrou. O Egídio também entrou, seja bem-vindo. E o nosso assunto acabou, porque eu até terminei aquele pedacinho da outra vez, né? E aqui entrei no necessário supérfluo, mas eu não vou entrar no próximo assunto, que é muito longo, né? Que são privações voluntárias e mortificações. Então, dentro da lei de conservação, nós vamos ver pessoas que se privam voluntariamente de comer ou que praticam as mortificações, que seria a pessoa se torturar para ficar mais pura, às vezes faz regime. Então, esse é um assunto que nós vamos deixar para a próxima vez. Você mandou para o pessoal a foto dos cachorro-quente de semana passada? Não mandei, Letícia. Te mandei agora no WhatsApp. Você quer mostrar para eles? Aproveitando aqui, Letícia, nós falamos sempre aqui da necessidade de praticar caridade, e nós fizemos um trabalho aí de levar 150 lanches para o pessoal na rua. Abre o WhatsApp web aí. Deixa eu ver. E aí, várias pessoas aqui do grupo ajudaram para a gente fazer esses cachorro-quente, né? Vamos ver se eu tenho as fotinhas aqui, já que o nosso tempo tá... Agora meu celular não tá aqui? Tá sem bateria? Não. Meu celular não tá abrindo. Então vai ficar para uma próxima vez. Então agradeço a presença de todos. A gente vai fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Vamos colocar aqui o nosso som. Por um lado é bom o assunto ir rápido, né? Sinal que foi bem, né? Vamos colocar aqui um somzinho para todo mundo.
Então convido a todos a serenarem os pensamentos, agradecidos por esses instantes, onde vimos sobre a lei de conservação, que necessitamos apenas do necessário, que devemos fugir aos excessos, devemos fugir ao supérfluo, para o nosso equilíbrio e para ajudarmos as outras pessoas. E aproveitemos esses instantes para fazermos as nossas vibrações. Vamos envolver com muito carinho todo o nosso planeta, onde existem ainda muitas pessoas necessitadas. A Covid-19 ainda se faz forte, necessitando de muito cuidado. Muitas pessoas preocupadas, desempregadas, perdendo entes queridos. Que Deus dê as forças necessárias para que todos possam passar por essa prova da melhor maneira possível. E nós voltamos também os nossos pensamentos a nós que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos aprender e ao mesmo tempo recarregar as nossas baterias. E pensamos também nos nossos familiares, nas pessoas que estão mais perto de nós, não por acaso, mas certamente para fazermos algum trabalho com elas. Se alguma delas estiverem doente, com algum problema emocional, envolvamos essas pessoas com carinho, para que elas possam receber todos os bons fluidos desse ambiente. Assim, em nome dos bons espíritos que estiveram conosco, de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Então, agradecemos a todos que participaram conosco. E na próxima semana, sábado, mesmo horário, 20 horas, estaremos aqui de novo, mais uma vez estudando o Livro dos Espíritos. Bom fim de semana a todos.